Boa noite, caros alunos de Direito das Sucessões. Vamos iniciar nossa aula do dia 26 de março de 2020, às 19 horas e 10 minutos. Vamos entrar aqui no portal do aluno, vamos verificar a nossa disciplina, então, Direito Civil Sucessões, turma 72, quinta noite. Vamos visitar a nossa comunidade da turma, nossa comunidade intitulada Observatório do Direito das Sucessões, Ijuí, quinta noite. Vamos entrar na nossa comunidade e vamos aqui no link Biblioteca Materiais, vamos chamar aqui o nosso plano de aula de Ordem de Evocação Hereditária 2. Vamos carregar então este plano de aula para que ele possa nortear os nossos trabalhos a partir de agora, para que possamos então fazer o estudo da matéria. Muito bem. Ordem de Evocação Hereditária 2, aula 5. Nós estamos examinando nessas últimas aulas a ordem de evocação hereditária. E o que significa isso, ordem de evocação hereditária? Aqui nós queremos saber quem é que vai ser chamado a recolher a herança daquele que faleceu, daquele que é o inventariado, é o hereditando. Então nós vimos que essa ordem de evocação hereditária pode ser ditada pela lei, quando teremos então a ordem de evocação hereditária legítima, ou pode ser ditada pelo próprio finado, pelo próprio falecido, mediante o testamento. Nós vamos estudar o testamento em aulas próprias futuras. Por ora vamos nos concentrar na ordem de evocação hereditária legítima. Vimos que esta matéria ela é regulada no artigo 1829 do Código Civil, de acordo então com esta sequência de chamamento. Diz o artigo 1829: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: primeiro aos descendentes, depois aos ascendentes, em terceiro lugar ao cônjuge sobrevivente e em quarto lugar aos colaterais. Então eis aqui a sequência legal de chamamento dessas chamadas classes. No caso dos descendentes, há uma concorrência em certas circunstâncias com o cônjuge sobrevivente ou com o próprio convivente. Também, no caso dos ascendentes, haverá concorrência com o cônjuge ou convivente sobrevivente. Nós vimos na aula anterior a sucessão por descendentes e por ascendentes. Então, essas duas classes iniciais, nós já vimos como funciona o chamamento na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos examinar a sucessão por cônjuge supérstite ou sobrevivente. Também a sucessão no caso de convivente supérstite ou convivente sobrevivente. E a sucessão por colateral. Também vamos verificar aqui aquelas situações em que determinados bens, certos direitos da pessoa que falece, elas não são, esses bens, melhor dizendo, não são inseridos no espólio, são, portanto, entregues diretamente para os dependentes. Vamos ver depois esses casos. Iniciamos com os textos legais básicos. Quais são os textos que devemos examinar com maior profundidade? Estão aqui identificados nesse item 1. Artigo 1789, artigos 1829 a 1832, artigo 1836 a 1838 e o artigo 1845, todos do Código Civil.
Então esses são os textos legais que devemos visitar. Claro que são os textos básicos. Nós sabemos que o direito ele é um grande sistema, portanto há uma interligação entre vários textos normativos do ordenamento jurídico. Aqui vamos no item 2 examinar a teoria fundante referente a esse chamamento. Primeiro, no item 2.1, a sucessão legítima por cônjuge superstite. Aqui, o legislador prestigia, então, a sociedade familiar conjugal e considera que o cônjuge superstite, o cônjuge sobrevivente, deve ser chamado a recolher a herança daquela pessoa que falece e que com o sobrevivente tinha esse vínculo de sociedade conjugal. Vejam que algumas exigências, então, se apresentam. Primeiro, a existência de um vínculo jurídico de cujos. O artigo 1830 do Código Civil dispõe: somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornar impossível sem culpa do sobrevivente. Vejam que esse teor do texto normativo revela a proteção da sociedade familiar. Exige que, quando ocorre a morte do inventariado, a sociedade deveria estar em pleno vigor. Portanto, não podia haver separação judicial, nem separação de fato. No caso da separação de fato, há uma previsão de que ela, durando 2 anos, se ela durou até 2 anos, e neste caso a convivência, essa situação que levou à separação não é imputável ao sobrevivente, ele então terá direito a participar da sucessão. Então vejam que a exigência, no caso da separação de fato, ela é um pouco mais complexa. Nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornaria impossível sem culpa do sobrevivente. Então, a primeira situação é que até 2 anos de separação de fato permanece o vínculo que gera o direito sucessório. Se houver uma separação fática que dura mais de 2 anos, vamos examinar se aquele que sobreviveu é ou não o culpado pela separação fática. Isso já nos orienta que, quando ocorrer uma separação, devemos orientar as pessoas que elas promovam a separação judicial. Não deixem ao acaso, porque poderá haver surpresas aqui no campo do direito sucessório. Então, é um ponto importante essa questão do vínculo jurídico com o de cujos e aquele que é o cônjuge sobrevivente. Outro ponto que também temos que examinar é a questão da meação. O regime de bens que marca o contrato de casamento, ele pode levar à existência de 2 tipos de patrimônios: o patrimônio particular de cada cônjuge e o patrimônio comum, aquele patrimônio então que pertence aos 2. Então, quando ocorre a dissolução da sociedade conjugal por via da morte, em razão da morte de um dos cônjuges, nesse caso o regime de bens vai orientar para podermos identificar se há patrimônio particular e se há patrimônio comum. Se o regime for o da comunhão universal, normalmente o patrimônio é comum e, portanto, haverá a meação do cônjuge sobrevivente como patrimônio próprio, e a meação que era do morto é que será então objeto de inventário e de identificação para fins de herança.
Então, é importante observar, a meação, ela não integra o patrimônio que será transmitido por herança. O meeiro recolhe a sua meação como patrimônio próprio dele. Apenas o que vai se fazer aqui, no caso, é identificar dentre os bens o que é de um e o que é de outro. Então é importante ficar atento a essa questão da meação. Também temos que examinar a situação de que o cônjuge é herdeiro necessário. O artigo 1845, ao preceituar quem é herdeiro necessário, indica o cônjuge como tendo esse status de herdeiro legítimo necessário. Isso quer dizer que o seu afastamento da sucessão só pode se dar em situação de indignidade, no caso de também deserdação, se houver testamento que demonstre, que indique causa e que seja comprovada, ou se ele renunciar. Então, o cônjuge é chamado como herdeiro legítimo necessário para participar da partilha da herança líquida. Vamos ver então que ele concorre em certas circunstâncias com descendentes, ele concorre com ascendentes e depois ele recebe em terceiro lugar, na ordem de vocação, a integralidade da herança legítima. Então esse é um ponto importante. O cônjuge é herdeiro legítimo necessário. Um outro ponto, no caso da sucessão por cônjuge, é o direito real de habitação que é reconhecido ao cônjuge sobrevivente. O artigo 1831 estabelece que o cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, não importa o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que esse seja o único imóvel a inventariar. Notem que aqui o legislador assegura o direito real de habitação ao cônjuge supérstite, justamente para preservar a residência da família, o lar conjugal. Não raro, quando ocorre a morte de uma pessoa com uma certa idade, herdeiros, descendentes, muitas vezes querem já transformar todo aquele conjunto de bens que ele deixou em valores que possam ser mobilizados. Então, às vezes, querem que a pessoa saia da residência e vá morar num lugar de menor valor, de menor custo. Então, aqui se propõe, aqui pelo artigo 1831, essa proteção da residência da família. A concorrência com descendente. Aqui, então, é preciso observar que quando é chamado descendente, ali no artigo 1829, inciso 1, há uma previsão de que é possível, mesmo havendo descendente, que o cônjuge supérstite venha também a concorrer. Em que situações? Vamos ler o inciso 1 do 1829. Diz o artigo: aos descendentes defere-se, então, a sucessão legítima em concorrência com o cônjuge sobrevivente ou supérstite, salvo se casado esse com o falecido no regime da comunhão universal. Então, se o regime é da comunhão universal, o cônjuge também não é chamado a concorrer. Só vai pegar a sua ameação e patrimônio próprio que eventualmente ele tenha. Ou no da separação obrigatória de bens. Nós sabemos que existem certas situações previstas no artigo 1640 do CC, que a separação de bens ela é obrigatória. Então, quando o regime de bens for da separação obrigatória, não haverá também chamamento do cônjuge sobrevivente para concorrer à herança. E se for regime da comunhão parcial, é preciso verificar se o autor da herança deixou bens particulares, porque se ele deixou bens particulares, o falecido, o sobrevivente vai concorrer à herança nesse patrimônio particular.
Então nós podemos dizer que o critério de chamamento, no caso aqui do cônjuge para concorrência, diz assim, ó, não será chamado se for regime da comunhão universal, ou se for separação obrigatória, ou se for comunhão parcial sem bens particulares. Então, nesses casos, o cônjuge sobrevivente não é chamado a concorrer. Nos demais, ele será chamado. Portanto, o critério de chamamento. Depois nós temos que ver o critério de aquinhoamento, quer dizer, quanto recebe o cônjuge e sobre que patrimônio. É importante compreender, aqui há uma certa complexidade nesse caso. Então, o artigo 1832, regulando a matéria, diz: em concorrência com descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao cônjuge, quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Então, aqui há uma reserva legal de 1/4, né? Não pode ser inferior à quarta parte da herança. Mas quando que há reserva legal? Quando a concorrência for com descendentes comuns. Então, se o cônjuge sobrevivente ele vai concorrer com descendentes comuns dele e do falecido, ou da pessoa falecida, ele tem uma reserva legal de 1/4 da herança. Se concorrer com descendentes não comuns, o quinhão será igual. E aqui, se tiver descendentes comuns e não comuns, se aplica então essa regra, quinhão igual. Aí não haverá a reserva legal, apenas quando for só descendentes comuns, aí terá a reserva legal. Também, se for regime da separação convencional, vai concorrer em toda a herança. Vai ter a reserva legal, ou vai ser quinhão igual, se os descendentes não forem comuns, e vai concorrer em toda a herança se for regime da separação convencional. Se for regime da comunhão parcial, concorre apenas no patrimônio particular do falecido. Então, no caso da comunhão parcial, primeiro se identifica a meação, entrega-se a meação do cônjuge sobrevivente e verifica se há patrimônio comum do falecido. Se há patrimônio comum, aliás, patrimônio próprio, particular do falecido, nesse patrimônio particular é que o cônjuge sobrevivente vai concorrer. E no regime da participação final nos aquestos, concorre em toda a herança também. Então vejam que no caso de concorrência com descendentes, o sistema tem uma certa complexidade. Primeiro, é preciso verificar o critério de chamamento e depois o critério de aquinhoamento para o cônjuge sobrevivente. No caso de concorrência com ascendente, o que temos aqui? O artigo 1836 diz que o cônjuge sobrevivente é chamado a concorrer com os ascendentes, independente do regime de bens. Portanto, aqui o critério de chamamento é apenas ser cônjuge e não incidir naquela situação da separação judicial que nós vimos anteriormente, atendendo àquela exigência da convivência, quando da abertura da sucessão, de estar, portanto, a sociedade estiver íntegra, a sociedade conjugal, então será chamado. E diz o artigo 1837, concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Por que isso? Porque há uma expectativa que são dois os ascendentes, pai e mãe, mas o cônjuge então dá 1/3 para cada um. Mas veja, cabe-lhe-á metade desta se houver um só ascendente. Então, se houver um só, o pai ou a mãe do falecido, são dois, portanto, que vão concorrer, então fica com 50%. Ou se o ascendente for para além do primeiro grau, for avós, por exemplo, do falecido, então o cônjuge já vai ficar com 50%, com metade, portanto, da herança. Aqui pode surgir um problema naquele caso da multiparentalidade, nós já comentamos um pouco isso, se a pessoa que faleceu tiver 3 ou 4
genitores, coisa que é possível atualmente em razão da chamada multiparentalidade. Aí certamente vamos ter que adequar esta partilha. Então eis aí a sucessão por cônjuge supérstite. Essas exigências então que devem ser atendidas e essas situações que devem ser observadas quando se trata de sucessão por cônjuge supérstite. Vamos examinar a sucessão legítima por convivente supérstite. Aqui havia o artigo 1790, que regulava a matéria no Código Civil. Esse artigo ele foi julgado inconstitucional nesse recurso extraordinário, julgado em 10 de maio de 2017. É o tema 0498. Diz então esta tese aprovada então nesse julgamento aqui, tomando esse texto. É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros previsto no artigo 1790 do Código Civil de 2002, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável o regime do artigo 1829. Então, o artigo 1790 deve ser desconsiderado e entendido então como inconstitucional, e também aqui no caso do convivente supérstite vamos aplicar o mesmo regime aplicado ao cônjuge. Então, é preciso examinar o vínculo jurídico com o falecido, quer dizer, a pessoa tem que demonstrar que havia, quando da abertura da sucessão, esse vínculo de união estável. Então tem que haver essa demonstração com aqueles meios probatórios todos já examinados lá no direito de família. Às vezes, havendo uma resistência por parte de interessados, é necessário então propor uma ação que venha a demonstrar que existe o vínculo jurídico de união estável. Atualmente as pessoas têm tido cuidado com isso e procuram, quando não convertem a união estável em casamento, ter uma escritura pública declaratória de união estável. Até mesmo para fins de dependência, institutos de previdência e mesmo seguros e outras situações. Também a questão da meação aqui deve ser observada. Quando há união estável, normalmente o regime é o regime da comunhão parcial de bens. Então haverá provavelmente uma meação a ser identificada. Então, da mesma forma que lá na questão do cônjuge, aqui o convivente também recolhe o seu patrimônio como meeiro, não, portanto, como herança, mas sim como patrimônio que é dele. Apenas fica então com maior, precisa aqui na hora do inventário. Também a questão de ser herdeiro necessário. Havia e há às vezes um debate sobre se o convivente é ou não herdeiro necessário, já que no artigo não consta expressamente isso. Mas a jurisprudência vem reconhecendo que há então aqui esse status. Vejam esse julgado de 5 de março de 2020 da 8ª Câmara Civil do TJRS, reconhecendo isso, de que temos que considerar que o convivente é um herdeiro necessário. Portanto, ele não pode ser afastado salvo aquelas situações de indignidade que já falamos, ou então de renúncia. Então ele é chamado e não é possível reconhecê-lo como herdeiro supletivo, é um herdeiro legítimo necessário. Também há o direito real de habitação, reconhecido aqui então nesta ementa que acabei de noticiar retro. O direito real de habitação, da mesma forma que é reconhecido ao cônjuge supérstite, também já era previsto em legislação própria que regulava a união estável, e o Código Civil não tratou disso, mas a jurisprudência vem reconhecendo, mesmo porque a legislação que trata da união estável não foi revogada nesse ponto e, portanto, se aplicaria. Também no caso da concorrência condescendente, aplica-se a mesma lógica naquele caso
do cônjuge supérstite. Haverá então o critério de chamamento, que no caso é o regime normalmente da comunhão parcial de bens. Nesse caso, se houver patrimônio particular do falecido, o convivente vai concorrer nesse patrimônio particular, não concorre na ameação do falecido. A ameação do falecido, então, é herança que será entregue para os seus herdeiros descendentes, e se houver chamamento dos ascendentes, aí sim haverá concorrência do convivente supérstite. Então vejam que aqui a matéria ela se aplica da mesma forma que no caso de cônjuge sobrevivente. Então, a sucessão legítima por convivente supérstite tem esse conteúdo, essa densificação. Sempre é importante nós examinarmos, pessoal, o critério de chamamento e o critério de aquinhoamento. Chamamento é saber quando é chamado, o que deve atender para ser chamado. E aquinhoamento é sobre que patrimônio a pessoa concorre e qual o quinhão que ela recebe. Vamos examinar na sequência a sucessão legítima em razão do parentesco consanguíneo colateral. O parentesco consanguíneo, como vimos em outro momento, ele na linha colateral vai até o 4º grau, como está aqui, ó, 1º, 2º, 3º e 4º grau. 1º grau não tem nada, 2º grau é irmão, 3º grau tio e sobrinho, 4º grau tio avô, primo e sobrinho neto. Então esses aqui é que podem ser chamados a herdar como colaterais. Vejam então o que diz o Código Civil quanto a isso, artigo 1839. Se não houver cônjuge sobrevivente nas condições estabelecidas no artigo 1830 e também não havendo convivente, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. É o que nós vimos ali em cima naquela tabela. Artigo 1840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Nós vamos estudar essa peculiaridade do direito de representação numa próxima aula. O que temos que observar é isso, ó. Os mais próximos excluem os mais remotos. Então veja aqui, quem é o mais próximo? Que está o morto. O mais próximo é o irmão. Então, tendo irmão, exclui os outros. Se tiver um irmão, ou 2 irmãos, um é falecido e deixou filhos, aí então vai atuar o direito de representação que nós vamos ver na próxima aula. Não tem irmãos, tem tio e sobrinho, então nós vamos ver como é que se resolve, quem é que é chamado, qual é a preferência. Vamos então para o 1841. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Aqui é aquela situação que a pessoa tem irmãos que são filhos, não são filhos dos mesmos, não são os mesmos pais, é a mesma mãe ou o mesmo pai, e portanto são então unilaterais. No caso de ser irmãos unilaterais, concorrendo com bilaterais, o que temos aqui? O critério de chamamento, então, é de que são chamados, e o critério de aquinhoamento é que o unilateral recebe a metade do que recebe o bilateral. Então, o bilateral recebe 2 vezes o que recebe o unilateral uma vez. 1842. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. O que quer dizer isso? Se só tiver irmãos unilaterais, eles então vão concorrer em partes iguais. 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, portanto, sobrinhos do falecido. E não havendo sobrinhos do falecido, então os tios. Vejam que aqui, entre tio e sobrinho, o legislador prefere primeiro os sobrinhos, estão na mesma distância do de cujos, 3º grau, mas eles não vão concorrer. Primeiro nós vamos ter o sobrinho e depois o tio, é o que diz o artigo 1843. Na falta de irmãos, herdam os filhos dos irmãos,
e não havendo, aí os tios. Se concorrer à herança somente filhos de irmãos falecidos, darão por cabeça. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos laterais, cada um desses herdará metade do que herdar cada um daqueles. Então vejam que a ideia é a mesma. O critério de aquinhoamento e o critério de chamamento. Primeiro vamos ver se é chamado e depois vamos ver quanto ganha e sobre o que ganha. Então, trata-se aqui de sucessão por parente consanguíneo colateral. Lembrando que esses aqui, eles não são herdeiros legítimos necessários, são herdeiros legítimos. Portanto, eles podem ser afastados, bastando que o inventariado disponha em testamento sem os contemplar, disponha de toda herança sem os contemplar. Item 2.4, sucessão por pessoa jurídica de direito público. Aqui o artigo 1844 regula a matéria. É aquele caso em que não há herdeiro disputando a herança. Nós vamos voltar a essa matéria quando tratarmos da herança jacente e vacante. Por enquanto fica apenas apontada essa questão. Também temos aqui no item 2.5 exceções à ordem legal de chamamento e aquinhoamento. Aqui alguns pontos importantes. No caso de nacionalidade estrangeira do falecido, a LINDB e a Constituição Federal prevêem nesses artigos que se aplicará a legislação estrangeira se ela for mais benéfica aos filhos e ao cônjuge do falecido. Então aqui é uma exceção à ordem legal. Nós não temos como saber qual é o caso, porque temos que verificar na situação concreta. O importante é que fique assentado que existe essa exceção. Também o CPC, no artigo 666, diz que independe de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei 6858. Esta lei aqui, ela vai indicar que os bens listados ali, vocês devem fazer a leitura dessa lei, serão entregues para dependentes, no caso deles existirem. Portanto, também é uma exceção à ordem legal. Muito bem, com isso nós então examinamos a sucessão, a ordem de vocação hereditária legítima do artigo 1829. Vamos agora ao questionário de fixação. Vocês devem acessar a plataforma AVA Conecta e lá então no link próprio fazer o questionário. Depois também devem fazer o estudo do caso real no fórum próprio. Bons estudos a todos.